Bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa retrospectiva de 2024 na matéria Direito Civil. Eu sou o Céder, procurador do município e professor da aprovação PGE. Trarei aqui para vocês, nessa próxima uma hora, as principais alterações legislativas do direito civil e os principais julgados aqui que eu selecionei, considerando mais importantes, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa retrospectiva Direito Civil 2024, gostaria de falar pela alteração mais recente que teve neste ano, até agora, né, que é a Lei 15.040, de 9 de dezembro de 2024. Pessoal, só relembrando, lá no Código Civil existem os contratos em espécie. E dentro desses contratos tem o contrato de seguro. Então, há a previsão no Código Civil do seguro de dano, seguro de vida. Mas veio essa Lei 15.040, de 9 de dezembro, e dispôs sobre normas de seguro privado. Além de dispor sobre normas de seguro privado, uma lei extensa, com mais de 130 artigos, ela revogou dispositivos do Código Civil. Então, basicamente, ela revogou todos os dispositivos relativos ao contrato de seguro lá no Código Civil, ou seja, os artigos 757 a 802 do Código Civil, e revogou também o parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 206, o artigo que trata da prescrição. Então, vejamos. Artigo 206, prescreve, parágrafo 1º, em 1 ano, inciso 2, a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele. Esse parágrafo 1º, então, do artigo 206, o inciso 2, foi revogado pela lei citada. Mas perceba, há uma vacatio legis. Então, essa lei só entrará em vigor após decorrido 1 ano de sua publicação oficial. Então, até lá, os artigos que eu citei aqui, que foram revogados, continuarão com a sua vigência. Perfeito? Segunda alteração no Código Civil, foi a mais importante do que a primeira citada, é a Lei 14.905, de 28 de junho de 2024. Basicamente, o que essa lei fez? Determinou o índice de correção monetária a ser aplicada, no caso de um descumprimento de uma obrigação, e a taxa de juros moratórios que será aplicada também. Outra coisa que essa lei fez foi afastar a lei de usura, que é aquele decreto-lei 22.626, lá de 1933, sobre determinadas relações jurídicas. Mas para nós, o que é mais importante aqui é o índice de correção monetária que foi determinado e o índice também dos juros moratórios. Perfeito? Lembrando aqui, pessoal, só para contextualizar um pouco, a atualização monetária tem como objetivo recompor a desvalorização da moeda, em decorrência de uma inflação. E os juros, lembrando que existem dois tipos, duas espécies, os juros compensatórios remuneratórios, que retribuem o uso do capital emprestado, e os juros moratórios, que indenizam o prejuízo decorrente ali da mora ou de um inadimplemento da obrigação. Então vamos lá. Quais que foram as alterações? Começando com o artigo 389 do Código Civil. Em primeiro lugar, foi retirada a expressão segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Veremos aqui que essa expressão foi retirada de vários artigos. Então, grande parte das alterações feitas pela lei citada é a retirada dessa expressão e nada mais. Mas vamos lá. No artigo 389 foi retirada essa expressão e também foi incluído um parágrafo único, que é de grande relevância aqui. Por quê? Porque diz lá que o índice de atualização monetária, caso não tenha sido outro convencionado ou não estiver prevista uma lei específica, será o IPCA. Então, atualização monetária, o índice que será aplicado é o IPCA, salvo se não houver outro índice convencionado ou não tiver uma previsão específica legal de outro índice. Lembrando que, se esse índice vier a ser substituído por outro, esse outro será aplicado no lugar do IPCA. Essas foram as alterações do artigo 389 do Código Civil. Por sua vez, os artigos 395 e 404 também foram alterados, mas apenas para retirar aquela expressão já dita, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Tá? Artigo 406, a outra grande mudança que houve com essa lei. Foi dividido em vários parágrafos, foram criados vários parágrafos. Mas vamos lá, no parágrafo 1º, diz que se também não tiver sido convencionada ou outro índice, e não tiver também uma previsão legal específica, a taxa de juros aplicável é a Selic.
tá? Deduzido o índice de atualização monetária que trata o parágrafo 1 que já dissemos. Porque dentro da Selic já há lá, né, o índice de correção monetária e juros. Então, a taxa de juros aplicável é a Selic e você vai tirar lá o índice de atualização monetária, que é o IPCA já dito. Tá? No parágrafo 2º, a informação é a seguinte, que a metodologia e forma de aplicação, né, serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e serão divulgadas pelo Banco Central do Brasil. E no parágrafo 3º desse mesmo artigo, diz que caso a taxa legal apresente um resultado negativo, ela será considerada zero. Então, não vai ser -1, -2. Então, será considerada ali zero para efeito de cálculo dos juros, tá? Se a taxa legal apresentar um resultado negativo. Seguindo, a mudança no 418 foi também a retirada daquela expressão e também, só para fim de organização, para organizar melhor o artigo, ele foi dividido agora em 2 incisos, mas sem outras grandes alterações em sua redação, tá bom? No artigo 591, que trata lá do contrato em espécie, do mútuo, né, ele foi alterado para quê? Para dizer que, em contratos de mútuos para fins econômicos, não há mais limitação de taxa de juros, tá? E será aplicado lá também a Selic. Essas foram as alterações do artigo 591 do Código Civil. Pois bem, no artigo 772 também houve alteração apenas para retirar a expressão segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. E, por fim, a última alteração da lei, que alterou o artigo 1336 do Código Civil, estabeleceu que o condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito à correção monetária. Perceba, não havia essa previsão. Então, não pagou a sua contribuição, vai ficar sujeito à correção monetária. Né? E aos juros moratórios, convencionados ou não, né, será lá a taxa Selic, de acordo com o artigo 406 do Código Civil. Essa lei, diferentemente da outra que eu disse, já é aplicada, né? Não houve essa vacatio legis de 1 ano. Tá? Pois bem, então essas foram as alterações legislativas, né, que mais importam para a gente aqui, que alterou o Código Civil. Óbvio, teve alteração no Estatuto de Pessoa com Deficiência? Sim, mas estamos tratando aqui mais do Código Civil propriamente dito. Né? Então passaremos agora a analisar os julgados do ano de 2024, que trouxe aqui considerando, né, os de maior relevância, perfeito? Primeiro, trata da personalidade jurídica. Lembrando, o que é personalidade jurídica, pessoal? É a qualidade para ser sujeito de direitos. Pessoa física tem personalidade jurídica? Sim. Pessoa jurídica? Também. Tá? Artigo 1º do Código Civil prevê lá que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Né? Então, imagine que a seguinte situação foi levada a esse julgado. Uma empresa, né, uma sociedade empresária que possui personalidade jurídica, celebrou um contrato ali de mandato e otorgou uma procuração aos seus patronos. Imagine que um sócio dessa empresa, dessa sociedade empresária, falece. Esse instrumento de mandato, procuração, vai perder a validade? O STJ entendeu que não. Então, o que o STJ entendeu? A personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da personalidade jurídica de seus sócios e dos seus representantes legais. Portanto, a procuração otorgada pela pessoa jurídica aos seus patronos não perde a validade com o falecimento do sócio ou do representante legal que assinou o instrumento de mandato. Por quê? Sabemos que lá na LINDB, né, o negócio jurídico produz efeitos a partir de sua celebração. Quando celebrou o contrato de mandato, estava tudo certo. Né? O sócio estava vivo, então não há por que perder a validade desse contrato. Né? E o contrato de mandato vai prevalecer ali, de acordo com as previsões do Código Civil, até que ocorra a sua revogação, renúncia ou extinção da pessoa jurídica ou uma mudança de estado que impeça a atuação do mandatário. Então, faleceu o sócio, mas estava tudo certo lá quando o negócio jurídico foi celebrado. Então, não perderá a validade essa procuração, esse mandato. Perfeito? Outro julgado aqui, de pessoa jurídica, imagine a seguinte situação. Há uma organização religiosa. Essa organização religiosa estabeleceu por contrato ou através do ato constitutivo que pagaria ao ministro de confissão religiosa, após a sua inatividade, após a sua aposentadoria, uma pensão vitalícia. Tá? Imagine que há uma discussão, a organização religiosa deixa de pagar
esse valor ao ministro. O poder público, o judiciário, pode intervir nessa relação e pode reconhecer essa obrigação de pagar esse valor a título vitalício? O STJ entendeu que sim. Tá? Então, o reconhecimento de obrigação de natureza contratual de pagar verbas de natureza alimentar a ministro de confissão religiosa inativo não caracteriza interferência indevida do poder público na organização e funcionamento das organizações religiosas. Já vou explicar, mas antes vamos lembrar, né, que são pessoas jurídicas de direito privado, de acordo com o artigo 44 do Código Civil, as associações, as fundações, as sociedades, as organizações religiosas e os partidos políticos. Lembrando que em 2022, o inciso 6 do artigo 44 foi revogado, que tratava das empresas individuais de responsabilidade limitada. E lá no artigo 44 do Código Civil, mais especificamente seu parágrafo 2º, né, confere às organizações religiosas uma liberdade de funcionamento. Estão dizendo que não pode haver uma intromissão, né, uma interferência do poder judiciário, do poder público. Mas perceba, né, essa liberdade não é absoluta. Então, por isso que surgiu essa discussão. O poder judiciário o poder público pode reconhecer a obrigação lá que foi contratualizada, né, que estava previsto esse contrato? Sim, pode, e isso não configura uma interferência indevida no funcionamento da organização religiosa. Perfeito? Seguindo, direitos de personalidade. Lembrando que direitos da personalidade são direitos subjetivos existenciais, né, que reconhecem uma proteção mínima à pessoa. E, salvo os casos específicos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis, são irrenunciáveis e não podem sofrer uma limitação voluntária. Perfeito? Agora imagine a seguinte situação. Um humorista, que gosta de imitar as pessoas, gestos e vozes das pessoas, imita alguém famoso. Tá? Essa pura imitação pode gerar danos morais, né? Necessariamente está violando direitos de personalidade. O STJ entendeu que, desde que não ultrapassados os limites relativos à privacidade ou intimidade daquele cujas características são evidenciadas por meio de representação de caráter humorístico, não a falar em ofensa aos direitos de personalidade e, consequentemente, em dano moral indenizável. Então, em regra, se não houver ultrapassado os limites, se não tiver violado um direito de personalidade, uma intimidade, uma honra, não a falar aqui em dano moral indenizável, certo? Então, a imitação, né, constitui aqui, de acordo com o STJ, um direito à livre expressão. Né? Então, uma liberdade de expressão, certo? Tá? Artisticamente também, uma liberdade artística. Então, se não for ultrapassado, não for violado os direitos de personalidade, está tudo certo. O imitador pode ali seguir representando ali os gestos e vozes de uma personalidade conhecida. Perfeito? Outro caso aqui, envolvendo os direitos de personalidade. Imagine que um órgão de imprensa fique divulgando informações da primeira-dama, né? Mas informações pessoais, a sua intimidade, dizendo que está passeando em shopping, gastando dinheiro público, etc. Isso vai ferir, né, os direitos de personalidade? Vai gerar um dano moral indenizável? O STJ entende que sim. Tá? Então, vamos lá. A nota jornalística que divulga informações estritamente pessoais da vida da primeira-dama do Brasil, abordando questões de ordem puramente privada do casal presidencial, aparta-se da legítima prerrogativa de informar, contrariando princípios fundamentais de direito da personalidade. Então, o órgão de imprensa, né, liberdade de imprensa ali, pode informar, pode dizer sobre a primeira-dama, visitou tal país, né, na agenda oficial lá do governo, etc. Agora, falar da sua vida privada, dos seus passeios, do que está gastando com o quê, né, são informações estritamente pessoais e pode sim gerar danos morais se ferir ali, violar, né, a sua intimidade, a sua honra. Foi isso que o STJ entendeu lá no julgado divulgado no informativo 825. Perfeito? É interessante lembrar aqui a diferenciação, esse conflito entre liberdade de informação e proteção aos direitos de personalidade. O que o STJ entendeu? Olha, né,
orientar alguns elementos aqui. O compromisso ético com a informação verossímil é necessário, né, avaliar nessas situações de conflito. Há o compromisso ético com a informação verossímil? Há a preservação dos chamados direitos da personalidade? Né? Tem uma vedação, e tem que haver, né, há uma vedação de divulgar crítica jornalística com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa. Então, está ali, informação verossímil, está preservando os direitos de personalidade, não tem intenção de difamar, injuriar ou caluniar, está tudo bem. Então, a liberdade de informação vai prevalecer. Caso contrário, se houver uma violação dos direitos de personalidade, né, esses irão prevalecer, poderá gerar até, inclusive, né, um dano moral. E agora, passando para o tema prescrição, certo? Vamos lá. O STJ, pessoal, definiu no IAC, no incidente de assunção de competência número 2, que é anual, então um prazo de 1 ano, prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador. Perfeito? Então, aplicou-se isso ao caso aqui narrado. Imagina que a mesma pessoa seja beneficiária do seguro de vida e seja o próprio segurado. Tá? Então, no caso do beneficiário do seguro de vida se confundir com a figura do próprio segurado, o prazo prescricional para ingressar em juízo em fase asseguradora, pleiteando o adimplemento do seguro, é anual. Então, de acordo lá com o que o STJ já decidiu no IAC número 2. Tá bom? Agora, perceba a diferenciação. Apesar do STJ ter entendido lá no IAC número 2, que é anual, né? Aqui é diferente. Aqui não é um seguro de vida propriamente dito. Aqui é o seguro de vida com uma cláusula de sobrevida. O que é isso? Então, imagina que o contrato lá de seguro de vida tem assim: faleceu, recebe a indenização de tanto. Agora, não faleceu até os 50 anos, ou seja, né, sobreviveu, ele receberá esse dinheiro de volta corrigido, enfim. Então, nada mais é que uma poupança forçada. Né? Nesses casos, que não é o seguro de vida propriamente dito, é um seguro de vida, mas com uma cláusula de sobrevida, o STJ entendeu diferente. Né? Entendeu que aplique-se o prazo de prescrição decenal, então que será de 10 anos, o prazo geral do Código Civil. Né? A ação que visa o reconhecimento de direito ao resgate, após o prazo assinado em contrato, de capital segurado, né? De seguro de vida com cláusula de sobreaviso. De sobrevida. Perfeito? E por que o STJ entendeu assim? Entendeu que essa cláusula de sobrevida, né, caracteriza um direito pessoal, e por isso que vai justificar a aplicação lá do prazo decenal, tá? Diferenciando do caso anteriormente trazido aqui para vocês. Perfeito? Então, seguindo. Julgado importante. Imagina o caso de abuso sexual. Tá? Sabemos, pessoal, que o abuso sexual traz danos permanentes, né, o resto da vida. A pessoa abusada vai levar aquilo para si. Então, antes de adentrarmos no tema aqui, é importante lembrarmos da teoria da accionata. Né? Então, o que é essa teoria da accionata? É um princípio que estabelece que o prazo prescricional de uma pretensão começa a contar a partir do momento em que o direito é violado. E a regra é que o STJ adota essa teoria da accionata na sua vertente objetiva. Perfeito? Mas existe também a vertente subjetiva dessa teoria da accionata. Tá? E na vertente subjetiva, o prazo prescricional começa a contar quando a vítima toma conhecimento da extensão da lesão. E foi essa teoria que o STJ adotou no julgado trazido aqui, divulgado no informativo 811. Então vejamos. O termo inicial da prescrição, nos casos de abuso sexual durante a infância e adolescência, não pode ser automaticamente vinculado à maioridade civil. Então não pode ser contado, atingiu a maioridade civil, a criança ou adolescente, vai contar o prazo de 3 anos, né, de prescrição. Não. Então, é essencial analisar o momento em que a vítima tomou plena ciência dos danos em sua vida, aplicando então a teoria subjetiva da accionada. Como eu disse, o abuso sexual trará ali danos permanentes. Pode ser que depois de 10, 15 anos que a pessoa comece a ter noção de como aquilo influenciou. Né? Toma ciência realmente os danos que lhe causaram ali. Então, seria muito injusto o prazo curto de 3 anos após a maioridade civil para que haja prescrição.
Então, o STJ entendeu que o prazo será aplicado depois que a pessoa toma conhecimento, né, toma plena ciência dos danos causados. Perfeito? Então, é desarrazoado exigir da vítima de abuso sexual a imediata atuação do exíguo prazo prescricional de 3 anos após atingir a maioridade civil. Perfeito? Então, seguindo, vamos lá. Pessoal, mais um caso em que foi aplicada, então, essa teoria da accionata na sua vertente subjetiva. E esse caso é o seguinte, imagine que há uma empresa, certo? Uma sociedade empresária, e lá há um administrador. E esse administrador tem o poder lá, tem o dever, no caso, de prestar contas, né, de apresentar nas assembleias essas contas para serem aprovadas e tal. Imagine que esse administrador não faça. Os sócios querem dissolver parcialmente ali a sociedade e excluir esse administrador. E o administrador alega, olha, já prescreveu. Eu deveria ter apresentado essas contas há 4 anos, então, em 3 anos aqui prescreveu. É válida esse argumento do administrador? O STJ entendeu que não. Aplicando também aqui a teoria da accionata à sua vertente subjetiva. Certo? Então, em situações excepcionais em que demonstrada a inviabilidade de conhecimento dos demais sócios acerca da gestão fraudulenta da sociedade pelo administrador, a regra do artigo 189 do Código Civil assume um viés humanizado, né, voltado aos interesses sociais. Então, vai admitir aqui a aplicação da teoria da accionata em sua vertente subjetiva, que adota como marco inicial do prazo prescricional conhecimento da violação do direito subjetivo pelo seu titular. Então, não basta o administrador legal, olha, isso aí foi há 4 anos, então vocês não podem fazer nada. Não. Quando tomaram conhecimento os outros demais sócios, aí sim vai começar a contar esse prazo, tá bom? Julgado interessante também, divulgado no informativo 830 do STJ, tá bom? Pessoal, falaremos aqui basicamente do STJ. Direito privado, então dificilmente veremos aqui um julgado do STF, né? Então, enfim, trazendo os julgados aqui do STJ para você, que foi o que saiu aí neste ano de 2024. Beleza? Então, seguindo. Agora, mais um julgado, mas aqui uma aplicação lá no Decreto-Lei 911, de 1969, né, de alienação fiduciária. Porque lá nesse decreto, pessoal, há a possibilidade de uma ação de busca e apreensão, certo? Então, o que o julgado entendeu aqui? Olha, por mais que haja uma prescrição da dívida civil, se houver algum outro instrumento com resultado equivalente no ordenamento jurídico, no caso aqui da alienação fiduciária é uma ação de busca e apreensão, não impede que esse instrumento seja utilizado. Então, prescrita a pretensão de cobrança de dívida civil, existindo, todavia, no ordenamento outro instrumento jurídico-processual com equivalente resultado, cujo exercício não tenha sido atingido pelo fenômeno prescricional, descabe subtrair do credor o direito à busca pela satisfação de seu crédito. Então, por mais que a dívida esteja prescrita, se tem esse outro instrumento, que no caso aqui é uma ação de busca e apreensão, que não foi atingida pelo fenômeno prescricional, tudo bem, pode ainda assim, por mais que a dívida esteja prescrita, utilizar essa ação de busca e apreensão. Perfeito? Então, encerrando prescrição e começando o bem de família. Tema importante também. Vamos lá. O bem de família, pessoal, imagine que alguém contrate uma dívida, um financiamento, que seja alguma dívida, para reformar o seu imóvel, que ele reside ali, que seja seu único imóvel, seja o seu bem de família. É possível a penhora desse bem de família para pagar essa dívida contraída para a reforma do imóvel? A STJ entende que sim. Tá? Então, é possível a penhora do bem de família para assegurar o pagamento de dívida contraída para a reforma deste imóvel. Porque o STJ entende, né, após uma exegese, uma interpretação do artigo 3º lá da Lei 8.009, né, que é a Lei do Bem de Família, né, Legal, de 1990, enfim, essa lei prevê uma série de hipóteses, uma série de exceções, melhor dizendo, à impenhorabilidade. E dentre elas tem a hipótese de penhorar o bem
no caso de crédito decorrente de financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel. Né? Então, interpretando esses artigos e trazendo aqui para o caso concreto, o STJ entendeu que sim, é possível a penhora do bem de família para assegurar pagamento de dívida contraída para a reforma do próprio imóvel. Tá? É possível a penhora aqui, sendo uma exceção, portanto, a impenhorabilidade. Tá bom? Mas o julgado aqui de bem de família, imagine a seguinte situação. Uma mulher resolveu criar uma empresa e afetou, né, o imóvel que ela morava, passou para o nome da empresa. Então, esse imóvel passou a ser da pessoa da jurídica, da sociedade empresária. E ela reside neste imóvel com os seus filhos. Imagine que essa empresa foi acusada de fraude e houve pedido liminar ali para constranger, para separar esse bem, né, para pagar possíveis dívidas. E a mulher, eu trouxe aqui um exemplo, depois lá entrou com embargos, opôs embargos de terceiros para resguardar de uma futura penhora desse bem, né, alegando ali que o bem é impenhorável e tal. Então perceba, o STJ entende que o bem de família é impenhorável, mesmo o bem de família pertencente à pessoa jurídica, se os sócios ali residem. Perfeito? Então, embora a lei, né, a lei 8.009, que é a lei do bem de família legal, determine que a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel da propriedade dos membros da família que nele residam, o STJ já decidiu que essa proteção legal pode ser aplicada em imóveis pertencentes a pessoas jurídicas, desde que sirvam de residência dos sócios. Né? E o que alegaram ali? Olha, a gente pode penhorar esse bem, por quê? Porque, apesar dos sócios morarem ali, esse imóvel não é sede da empresa. Então, alegando, né, seria possível piorar, porque para ser piorável, o sócio tem que morar, residir naquele imóvel e tem que ser sede da empresa ali. O STJ entendeu que não. Tá? Então, essa confusão entre moradia de entidade familiar com local de funcionamento da empresa, né, com a sede, não constitui requisito para reconhecimento da proteção imóvel como bem de família. Então, para que seja reconhecida a proteção do imóvel de bem de família, não é necessário que as pessoas ali residam e que seja sede da empresa. Tá? Pode ser que só as pessoas residam ali e vai ser considerado também um bem de família e, portanto, ser impenhorável. Perfeito? Seguindo, mais um julgado de bem de família, né? O bem de família voluntário, sabemos que o bem de família previsto lá no Código Civil é o bem de família voluntário e existe a lei, já citada aqui algumas vezes, 8.009, de 1990, que é o bem de família legal. E o STJ simplesmente entendeu que eles podem coexistir. Então não há uma exclusão de um ou outro. O bem de família voluntário mantém com o bem de família uma relação de coexistência, e não de exclusão. Julgado aí, divulgado no informativo 835, um dos últimos informativos do ano de 2024. Passando para o tema contratos. Contratos em espécie. Perceba, vou citar dois casos aqui e trazer dois julgados diferentes do ano de 2024, aplicando ali uma diferença entre elas. Imagine que fulano compra um imóvel e há um atraso na entrega desse imóvel. Fulano pode alegar ali, pedir lucros cessantes, alegar que deixou de receber algum dinheiro porque não recebeu o imóvel na data correta? O STJ tem teve um distingue. Em primeiro lugar, é importante lembrar do tema 996 do STJ. Nesse tema foi decidido o seguinte: no caso de descumprimento do prazo para entrega do imóvel, incluído ali um período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, tá? E vai ensejar, então, indenização e lucro cessante. Então, comprou o imóvel não foi entregue na data prevista. Há uma presunção de que houve o prejuízo, que a pessoa deixou de utilizar aquele imóvel, seja alugando, ou seja, pagando um outro aluguel, porque não podia morar naquele imóvel que ele comprou. Então, presume que houve esse dano, que vai ter lucros cessantes. Tá? Mas nesse caso aqui específico, imagina que o imóvel ali não seja edificado. Então, não comprou um apartamento, comprou um lote.
esse STJ entendeu, olha, nesse caso de lote, a gente não pode presumir que houve um dano e que tem que ser pago lucros cessantes. Pode ser comprovado que houve o dano e que há hipótese de lucros cessantes? Pode, mas não há essa presunção, diferente lá do imóvel edificado. O imóvel edificado há uma presunção que deixou de utilizar, deixou de alugar, mas nesse caso do lote, né, ou seja, do bem não edificado, não há como presumir esse prejuízo e que há um direito a lucros cessantes. Então, vejamos, no caso de descumprimento contratual decorrente do atraso de entrega de imóvel, os lucros cessantes não são presumíveis, pois dependem da finalidade do negócio, destinação ou qualidade do bem, edificado ou não, bem como demonstração do prejuízo direto do adquirente. Perfeito? Então, só trazendo o outro julgado aqui, pessoal, só um minuto. É isso, na verdade, é a contraposição, né, desse julgado para o tema 996. Tá bom? Então, houve esse distinguishing feito lá pelo relator. Então, só para resumir novamente, se o atraso da entrega do imóvel, né, o imóvel é edificado, é possível vislumbrar de antemão, dependente da destinação do bem, que é uma injusta privação e que vai gerar lucros cessantes. Já por outro lado, quando a entrega é de um imóvel não edificado, não é possível afirmar necessariamente haverá lucros cessantes. Então é importante essa diferenciação. Perfeito? Outro caso aqui que trata de uma locação. Imagine só que uma empresa está alocando um imóvel para outra empresa. E essa empresa, que é a locatária no caso, né, precisa de um fiador. Né? E essa empresa, que é a locatária, tem um quadro societário lá de 3 sócios e precisa de um fiador e acaba que um desses sócios chama o irmão para ser fiador. Imagina que esse sócio chamou o irmão para ser fiador, saia da empresa depois, há uma alteração do quadro social e ele sai da empresa. O irmão, que foi fiador, falou, olha, meu irmão saiu. Não faz sentido, né? Vendo lá, inclusive, que há uma dívida e pode recair no seu patrimônio. Falou, olha, eu não quero mais. Eu fui fiador porque meu irmão era sócio da empresa, agora ele não é mais. Eu não quero mais ser fiador. Ele pode se exonerar, portanto, estamos aqui falando de uma locação por prazo determinado. E o STJ entendeu que não, que apesar de, durante o prazo determinado, ele pode enviar uma notificação exoneratória ao locador, ele vai permanecer, né, ele só será exonerado da fiança quando o contrato terminar, ou seja, após o prazo determinado ali. Perfeito? Então, na locação por prazo determinado, embora possa ser enviada notificação exoneраtória ao locador durante a vigência do contrato, o fiador somente irá se exonerar de sua obrigação ao término do contrato por prazo determinado, ainda que haja alteração no quadro social da empresa afiançada. Tá bom? Seguindo, temos o caso aqui de uma compra e venda de um lote não registrado. Aqui, fugindo um pouco para o direito urbanístico, para a lei de parcelamento do solo urbano, né, lei 6766 de 99, temos a previsão lá do que é um loteamento clandestino ou irregular, então aquele loteamento que não tem uma aprovação perante a prefeitura municipal. Né? Então, ele é clandestino e irregular. E a compra e venda, imagine que há uma compra e venda de um lote desse, sem registro, um lote clandestino ou irregular. E as partes sabem disso, né? Então, quem está vendendo sabe que não tem registro, e quem está comprando também, mas vamos fazer esse negócio mesmo não havendo registro. Perceba, a compra e venda será nula. Tá? Mesmo os particulares que firmaram o negócio estão cientes da irregularidade do imóvel. Por que isso acontece? Vamos lembrar lá da escada pontiana? Dos planos do negócio jurídico? Né? A escada pontiana é aquela escada idealizada por Ponce de Miranda, dizendo que o negócio jurídico tem lá os planos de existência, de validade e de eficácia. Para o negócio jurídico ser válido, segundo degrau da escada, tem que ter um agente capaz, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né, uma forma prescrita ou não defesa em lei, né, e a doutrina ainda entende uma vontade livre ou não viciada. Enfim, nesse caso aqui, como a própria lei 6766 proíbe, né, o loteamento clandestino, proíbe que haja um negócio sobre um loteamento irregular, né, então o objeto do contrato firmado é ilícito, certo? É uma prática contratual taxativamente vedada por lei. A lei veda
que haja contrato de compra e venda no loteamento irregular. Para não incentivar que sejam feitos loteamentos regulares, desmatando florestas, enfim. Então, para evitar isso, você só pode celebrar o negócio ali se tiver tudo certo perante a prefeitura, né, o loteamento estiver regular. Então, como o objeto desse contrato foi ilícito, o negócio jurídico é nulo. Certo? Esse é o entendimento, então, do STJ. A compra e venda de lote não registrado é nula. Perfeito? Independente das partes ali tiverem ciência dessa irregularidade. Então, seguindo, temos aqui mais um caso de lucros cessantes, mas imagine a seguinte situação. Fulano compra um imóvel, há um atraso ali do imóvel, portanto, o inadimplemento de quem está vendendo. Quem comprou o imóvel tem duas opções. Olha, teve esse atraso, então eu quero lucros cessantes. Já falamos sobre isso, sendo edificado, né? Então, eu deixei de morar no imóvel, pagando aluguel em outro local, ou eu deixei de alugar e auferir renda com ele, então eu quero meus lucros cessantes. Eu vou receber esse imóvel em atraso, mas eu quero lucros cessantes. Ou, a parte tem uma segunda opção. Eu quero rescindir o negócio. Você não me entregou no prazo, não interessa mais para mim, eu quero rescindir esse contrato de compra e venda, me devolva os valores todos corrigidos, mais lucros cessantes. Isso é possível? O STJ entendeu que não. Tá? Então, é indevido o pagamento de indenização por lucros cessantes no caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento da promitente vendedora. Imagine só, a pessoa rescindiu o contrato, recebeu tudo que foi pago de maneira atualizada, né, e ainda vai pedir lucros restantes. O STJ entendeu que isso pode até fomentar esse tipo de comportamento, essa rescisão contratual. As pessoas vão tornar isso um negócio. Vão começar a comprar imóveis, rescindir para receber o dinheiro todo de volta corrigido, ou seja, não ter prejuízo nenhum, e ainda ganhar lucros restantes. Percebe? Então, o STJ, nesse julgado, divulgado no informativo 800, entendeu que não. É indevido o pagamento de lucros restantes no caso de rescisão. Agora, não rescindiu, recebeu o imóvel com atraso, aí tudo bem. Mas nós dissemos, se for edificado, vai sim receber os lucros restantes. Perfeito? Então, seguindo. Esse caso aqui, imagine a seguinte situação. Fulano de tal está adquirindo ali, né, um direito real, uma propriedade de um jazigo, né, de um espaço ali em um cemitério. E depois resolve que não quer mais, por um motivo qualquer, e quer desfazer do negócio. Então, esse negócio vai retornar ao estado anterior. Né? E a propriedade, né, o direito real sobre aquele jazigo ali, vai ser revertido, vai voltar a ser do cemitério, e o cemitério vai devolver o dinheiro pago ao fulano, né, podendo reter uma parte, já que teve um desfazimento do negócio ali por parte do fulano, o cemitério vai receber de volta a propriedade, vai devolver o dinheiro, mas pode reter um valor ali. Então, a resolução do contrato implica o retorno das partes ao estado anterior, estado qual antes, né? A avença, devendo a titularidade do direito real retornar ao mantenedor do cemitério, com a restituição do respectivo valor pago, admitindo-se a retenção de percentual suficiente para indenizar pelo tempo de privação de uso do jazigo. Então, sem maiores ponderações aqui. Julgado importante, mas que perdeu a importância, né, de acordo com a lei que dissemos lá na frente. Por quê? Porque o que está falando aqui, o que está falando nesse julgado, já foi alterado, né? Houve uma alteração legislativa do Código Civil para incluir essa informação. Então, esse julgado aqui, divulgado lá no informativo 823, a taxa que se refere ao artigo 406 do Código Civil é a Selic, sendo esse o índice aplicável, a correção monetária. Então, já houve alteração do próprio Código Civil com essa previsão agora. Então, esse julgado acabou se tornando mais do mesmo. Tá? Passando para o contrato de seguro. Tá? Imagine a seguinte situação. Uma esposa celebra um contrato de seguro, né, sobre a vida do seu marido. E vai lá e tenta ou mata o marido para receber esse valor. Ou não para receber, mas enfim,
virá receber esse valor, né? Pretendendo receber esse valor. O STJ entendeu que esse contrato é nulo, né? Contratou o contrato de seguro sobre a vida do esposo e tenta matar o esposo, ou mata o esposo para receber o dinheiro, esse contrato é nulo. Mas perceba, não é nulo só para ela, é nulo para todos os beneficiários. Então, os filhos do casal, que seriam beneficiários que não tinham a ver, não sabiam de nada, também não receberá qualquer indenização securitária. Perceba, o ato do indivíduo de contratar um seguro sobre a vida de outrem, com a intenção de ceifar a vida do segurado, impede o recebimento da indenização securitária por quaisquer dos beneficiários e gera nulidade de contrato. Então, ante a gravidade do vício de nulidade, que contamina o contrato de seguro, né, celebrado com a intenção de garantir ato doloso, sem interesse legítimo do contratante, não pode produzir qualquer efeito jurídico, seja para a pessoa, né, para a esposa que quis matar, seja para os filhos que nada tinham a ver ali, não sabiam de nada. Perfeito? Então, passando para a responsabilidade civil, tema importante também para as provas de procuradoria, né? O primeiro artigo, o primeiro julgado aqui, divulgado no informativo 804. Imagine a seguinte situação. Um servidor público, né, um ocupante de cargo público, falece. E ele deixa lá para a esposa uma pensão vitalícia integral. Tá? E esse marido, esse companheiro, né, ocupante de cargo público, faleceu devido a um acidente de trânsito, por exemplo. A pergunta, qual que é o questionamento, qual que é a controvérsia aqui? Essa esposa pode cumular a pensão previdenciária, a pensão vitalícia integral derivada lá do cargo público, com uma pensão de alimentos, uma pensão indenizatória devido ao acidente? O STJ entendeu que, olha, vamos lá, vamos distinguir duas possibilidades. Esse ocupante de cargo público, que recebia lá o salário dele, só fazia isso, né? Só trabalhava com isso, só tinha essa renda, e a esposa já recebe essa renda integral, essa pensão vitalícia integral? Sim. Então, não há sentido, não pode, então, cumular com a pensão de alimentos indenizatórios. Por sua vez, se esse ocupante de cargo público que faleceu no acidente deixou lá a pensão vitalícia integral, recebia o seu subsídio, e além disso, dava aulas de faculdade, ganhava dinheiro de outra maneira, oferia renda extra, o STJ entendeu que, nesses casos, pode sim haver acumulação da pensão previdenciária, né, vitalícia integral, com a pensão de alimentos indenizatórios. São duas pensões distintas que possuem natureza distinta, tá, pessoal? Então, o STJ entende, né, que são pensões a pensão indenizatória tem causa jurídica distinta da pensão previdenciária, né? Embora ambas decorram do mesmo evento lesivo, que é a morte. Devemos lembrar também do artigo 944 do Código Civil, que diz que a indenização será ali conforme a extensão do dano. Então, é isso. Poderá acumular se, além do salário todo que recebia, oferia uma renda extra. Caso só recebia aquele subsídio, enfim, e a esposa já recebe pensão vitalícia integral, ela não vai poder acumular essas duas pensões. Perfeito? Na situação aqui, imagine que um recém-nascido faleça em um acidente de trânsito, está ali com a sua mãe e vai falecer. É possível que a mãe, que o pai, que a família, enfim, receba um pensionamento relativo à morte desse recém-nascido? Sim, possível. O STJ entende que é possível que a empresa receba esse pensionamento, tá, a partir dos 14 anos de idade, que é a partir dos 14 anos de idade que o jovem pode trabalhar, né, na teoria. Então, a partir dos 14 anos, essa família pode receber uma pensão até a idade em que a vítima completaria ali uma idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro. Então, vamos supor que a expectativa média de vida do brasileiro é 70 anos. Então, a família pode receber a pensão a contar da data em que o recém-nascido faria 14 anos até a data que atingiu essa idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro. Por quê? Presume-se, pessoal, principalmente há uma presunção relativa, nos casos de família por baixa renda, que aquele filho ajudaria na renda da família.
né, trabalharia ali desde cedo e traria para casa o dinheiro para ajudar nos gastos. Né? Então há essa presunção, por mais que seja relativa, de uma dependência econômica entre os membros daquela família. Então, é totalmente possível, o STJ entendeu no informativo do julgado, divulgado no informativo 814, que é cabível pensionamento na hipótese de falecimento de recém-nascido, e cujo termo inicial será a data em que a vítima completaria 14 anos, e o termo final será a data em que a vítima completaria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro. Tá? Seguindo, mais julgado sobre responsabilidade civil. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa está dentro de um banco, saca um dinheiro, sai pelas portas do banco, entra no seu carro, trafega pelas vias públicas, vai até a sua casa ou até o escritório, sai do carro e ele é assaltado e levam todo o dinheiro dele. O banco será, a instituição financeira será responsabilizada? O STJ entendeu que nesse caso não. Por quê? Porque trata-se de um caso fortuito externo. Diferentemente de um roubo dentro da instituição financeira, é diferente de um roubo na porta da instituição financeira. Então, pôs o pé para fora, foi assaltado. Nesses casos, seria fortuna interno. Mas nesse caso aqui, que saiu, trafegou pela rua, andou alguns quilômetros, parou em sua casa e foi assaltado no seu escritório, aí há um caso fortuito externo. Então, a STJ entendeu que a instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo roubo. Tá? Mais um caso envolvendo aí instituição financeira. Imagina que uma pessoa vai ao banco, fica lá por horas e horas na fila do banco, não conseguiu resolver o seu problema em caixa eletrônico, ou em serviço, ou em aplicativo, e ficou lá por muitas e muitas horas. Essa espera vai gerar dano moral em ré ipsa? Ou seja, gera um dano moral sem que haja uma comprovação? O STJ entende que não. Tá? A mera alegação genérica que está ali, passou muito tempo na fila do banco e perdeu um compromisso profissional, ou deixou de fazer um lazer, ou deixou de descansar, por si só, não gera dano moral. Tem que ser comprovado. Então, o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviços bancários não gera por si só dano moral em ré ipsa. É o julgado, o tema, inclusive, 1156, divulgado no informativo 809. Tá bom? Passando então para mais um julgado de responsabilidade civil, tem aqui o dano moral reflexo. Lembram? Dano moral reflexo, que é um dano moral indireto, né? Ou dano por ricochete. Então, imagine a seguinte situação. Fulano de tal, trafegando em uma via pública, sofre um acidente. Tá? E ele sobreviva a esse acidente. O filho terá direito a esse dano moral reflexo, a esse dano por ricochete? Ou ele só terá direito a esse dano moral reflexo se o pai falecer no acidente? Então, o dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro, pelo filho, no caso aqui citado, que é a vítima indireta. E a vítima direta é o pai que sofreu o acidente. Perceba, essa vítima indireta, o filho, não recebe esse dano moral reflexo ou por ricochete porque o pai faleceu e o pai não pode receber uma indenização, então o filho receberá. Não é isso. É uma indenização autônoma. O filho vai receber essa indenização de uma forma autônoma, independente do que a vítima receberia. Então o STJ entendeu que o dano moral reflexo, o dano por ricochete, pode se caracterizar ainda que a vítima direta do dano, do evento danoso, sobreviva. Então, esse dano moral, o dano por ricochete recebido pela vítima direta, não é apenas no caso em que a vítima direta faleceu, em que seu pai faleceu, no exemplo citado aqui. Mesmo que mesmo que o pai sobreviva, a vítima direta sobreviva, ainda assim será devido dano moral reflexo ou por ricochete para a vítima indireta. Tá bom? Seguindo, vamos lá. Imagine a seguinte situação. Um adolescente comete o crime de estupro de vulnerável. E o órgão de imprensa, ao veicular a notícia, apesar de ser uma notícia verídica, ainda difamou ou injuriou esse adolescente. Então,
o STJ entende que houve aqui um abuso de direito por parte do órgão da empresa, do órgão de imprensa. O órgão de imprensa pode veicular notícias de uma forma objetiva, sem ferir direitos da personalidade, sem ferir a honra, sem trazer menções injuriosas ao adolescente que cometeu o crime. Né? Sem trazer. Mas se houver uma menção injuriosa, se houver ferir a honra desse adolescente, haverá um cometimento de um ato ilícito por abuso de direito, gerando até um dever de indenizar esse adolescente, por mais que os fatos sejam verídicos. Então, perceba, comete ato ilícito por abuso de direito, o órgão de imprensa que, apesar de divulgar fato verídico e sem indicação de dados objetivos quanto aos partícipes do fato, relaciona a notícia à manchete de caráter manifestamente ofensiva à honra da vítima de crime de estupro de vulnerável, atribuindo ao adolescente conduta ativa ante o fato ocorrido, trazendo menções injuriosas à sua honra. Perfeito? Seguindo, vamos lá. Teoria da perda de uma chance. Imagine a seguinte situação. Há uma competição automobilística. Um piloto está ali dirigindo, bate o carro, cai em um lago e acaba falecendo ali. Mas nessa competição automobilística, a organizadora tinha ambulâncias à disposição, tinha equipe médica à disposição e poderia, e não enviou para lá para socorrer o piloto que sofreu esse acidente. Olha, nesse caso, foi aplicada a teoria da perda de uma chance. Então, de acordo com a teoria da perda de uma chance, há responsabilidade civil de empresa organizadora de competição automobilística que deixa de prestar socorro a piloto que falece por afogamento após acidente durante o percurso. Então, poderia evitar o piloto perdeu a chance de viver? Né? Sim. Então, tem que é aplicável aqui a teoria da perda de uma chance e há essa responsabilidade civil por parte da empresa organizadora, que tinha ambulâncias e equipe médica à disposição, mas deixou de enviá-las. Tá bom? Julgado importante, divulgado no informativo 811. Seguindo aqui, temos o caso de violação autoral, de direito autoral. Tá? Então, esse aqui é o caso do Tim Maia. Tá? E eu espero, do fundo do meu coração, que você saiba quem é Tim Maia. Já faleceu, né, o cantor famoso, enfim. Mas é o caso da Reserva também, então, daquela empresa de roupa, criou roupas com frases do Tim Maia. Isso viola o direito de autor? Viola o direito do autor? O uso não autorizado dessas letras musicais em estampas de camiseta? O STJ entende que sim, quando ultrapassam a mera referência da obra. Então, viola o direito do autor, o uso não autorizado de suas letras musicais em estampas de camiseta, quando ultrapassa a mera referência de sua obra. Então, a Reserva criou essa camisa com as frases lá do Tim Maia, bem marcantes, e então isso viola o direito de autor. Por quê? Porque aferiu lucro ali, a Reserva aferiu lucros indevidamente obtidos por utilizar frase que não é sua, e ainda vincula a imagem do Tim Maia à empresa. O Tim Maia pode ser que não queria isso, ou os representantes do Tim Maia, hoje os sucessores do Tim Maia, não querem, né? Acham que tem consequências econômicas negativas ali que são sofridas pelo artista ao haver essa vinculação. Então, enfim, o STJ entendeu que viola o direito do autor. Tá? Mais um caso. Imagine que há propaganda política, né? Vamos lá. Há um candidato à presidência da República, há um partido, há uma campanha eleitoral, né? E nessa campanha eleitoral há o uso de jingles. Lembrando que jingles utilizados para fins eleitorais também se enquadram na proteção de direito autoral. Mas esses jingles foram usados sem o conhecimento ou sem a participação do partido político ou do candidato. Então, os candidatos vão ser obrigados, o candidato, o partido político vai ser obrigado ali a ressarcir danos morais ou materiais. O STJ entendeu que não. Se houve a utilização indevida de uma imagem ou obra musical de artista em campanha política eleitoral, de candidato a presidente da República, por adeptos da campanha eleitoral devidamente identificados e sem participação, conhecimento do partido ou do candidato, não gera condenação por danos morais materiais morais desse. Então, os adeptos da campanha, os eleitores vão lá e utilizam alguma imagem, vinculam uma música, divulgam na rede social em relação a um candidato, mas o candidato não tem conhecimento disso, não tem participação. Então, obviamente, eles não vai gerar condenação por danos morais e materiais por parte do partido político ou do candidato. Tá bom?
Vamos lá passar então para direitos reais. Nessa situação aqui, alguém morreu e deixou um bem para vários herdeiros. Imagine que nesse bem more só o herdeiro, tem a posse exclusiva, né? Tem um animus domini, ou seja, tem os requisitos para o uso capião. Esse herdeiro tem a posse exclusiva, pode usufruir esse imóvel? Tem legitimidade e interesse na declaração de uma uso capião, nesse caso? Porque, perceba, com a transmissão da herança, né, abre a sucessão e cria um condomínio pró-indiviso sobre o acervo hereditário. Né? Mas o STJ entendeu que sim, então o herdeiro que tem a posse exclusiva do imóvel, objeto de herança, pode sim, possui interesse e legitimidade na declaração de uso capião extraordinária em nome próprio em relação aos outros herdeiros. Né? Se cumpriu ali todos os requisitos da uso capião, é possível sim que haja essa declaração de uso capião para o herdeiro que tem posse exclusiva. E olha lá, julgado importante também, né, para os concursos de procuradoria aqui. Não há possibilidade de uso capião de imóvel afetado à finalidade pública essencial pertencente à sociedade de economia mista que atua em regime não concorrencial. Então, imagine que uma família ocupa algum imóvel pertencente a uma sociedade de economia mista que presta serviço público, né? Então, não explora atividade econômica, não atua ali em regime não concorrencial. É possível o uso capião? Não. A STJ entende que não há essa possibilidade de uso capião esse imóvel. Né? Lembrando aqui que os direitos há uma colisão em direitos fundamentais, como o direito de moradia, e a supremacia do interesse público, que deve prevalecer o último. Então, a supremacia do interesse público prevalece, então, sobre o direito fundamental à moradia aqui, nesse caso. Tá? Seguindo, importante também. Pessoal, é possível o uso capião se o autor da posse, se o autor tem a mera detenção da coisa, ou ele precisa ter uma posse efetiva. Então, uma pessoa pode usufruir um bem tendo apenas mera detenção, né, ou é preciso a posse efetiva? A STJ entende que tem que haver a posse efetiva. Então, para configurar, né, vamos lá, há 3 requisitos aqui, basicamente, para que haja uso capião. O lapso temporal, uma inexistência de oposição e o animus domini. Então, o que é o animus domini? Ter a posse do bem ali, exercer como se o dono fosse. Né? Então, a mera detenção não constitui esse animus domini. Então, se houver a mera detenção, não há um requisito para o uso capião. Vejamos o julgado. Para configurar o animus domini, o requisito do uso capião é necessário que o autor tenha a posse efetiva do bem e não apenas a mera detenção. Tá bom? Então, ele tem que ter a intenção de ter a coisa para si, né? Se não houver, não será possível, então, o uso capião nesse caso. Para fecharmos direitos reais, temos o caso aqui de condomínio. Tá? E perceba, o Código Civil veda que uma vaga de garagem seja vendida a uma pessoa, né, sem autorização expressa da convenção condominial, a uma pessoa que seja estranha àquele condomínio. Imagina só, você vende uma vaga de garagem no seu condomínio e fica um estranho entrando lá toda hora, colocando vaga e tirando toda. Então, a preferência é que seja vendida para os condôminos. E essa vedação à alienação de vaga, o STJ entendeu que prevalece mesmo no caso de alienação judicial por asta pública. Lembrando, se a vaga de garagem tem matrícula própria, ela pode ser penhorada. Não é considerada bem de família. Lembram-se disso? Lembram disso? Então, a vaga de garagem possui matrícula própria. Imagina que ela seja penhorada e vá à asta pública. Tá? O STJ entendeu que mesmo no caso de asta pública, né, quem pode adquirir esse bem são os condôminos. Então, a vedação, alienação de vaga de garagem para terceiro estranho ao condomínio, que é a vedação do Código Civil, sem autorização expressa na Convenção Condominial, prevalece mesmo no caso de alienação por asta pública. Perfeito? Pessoal, óbvio que teve julgado relacionado a direito de família, né, a direito de sucessões, a lei, a LGPD, Marco Civil, ao Decreto-Lei 911, até trouxemos um aqui de alienação fiduciária, mas eu trouxe os temas que mais caem em prova de procuradoria.
Óbvio que está lá no edital o direito de família, o direito de sucessões, mas cai com menor frequência. Então, optei por trazer temas como prescrição, como direitos reais, como responsabilidade civil, personalidade jurídica, né? Até porque temos o prazo aqui de 1 hora para trazer essas novidades, né, legislativas e esses julgados recentes aí do ano de 2024. Então, obviamente, depois passem o olho lá nos julgados referentes, né, ao direito de família, certo? Então, temos alguns julgados de direito de família sobre alimentos também, né? E também o direito de sucessões. Eu optei por nem comentá-los, né? Sobre o Decreto-Lei 911, Marco Civil da Internet, Leis de Registros Públicos e LGBT, né? Então, optei por trazer os temas mais relevantes para a sua prova de procuradoria. Espero que tenham gostado e até a próxima.